Tá, então você pediu para que eu começasse contando como que eu entrei nessa história, né? Que é que todo mundo chega na clínica e me pergunta, né? E é verdade, né? Como é que entra num negócio tão diferente desse que ninguém se interessa, tantos anos que historicamente as pessoas não se interessavam, os poucos que se interessavam a gente conhecia nome e sobrenome, né? E... Mas foi assim. Tudo tem uma sequência, né? Na minha época de faculdade, eu eu gostei sempre do movimento humano, né? Por isso que eu até entrei em medicina, não quis fazer medicina, eu queria ser fisioterapeuta. Entrei em medicina porque meu pai queria que eu prestasse medicina, então eu prestei. Mas quando eu entrei na fisioterapia, aí ninguém me tirou mesmo, era aquilo que eu queria. E eu queria ter o bom entendimento do movimento humano, que aí tem uma longa história que eu não vou contar, senão vai tomar muito tempo aqui. Mas na faculdade de fisioterapia você tem como ter isso com propriedade. Eu fiz um curso muito bom, graças a Deus, onde os professores de biomecânica eram excelentes, numa época que poucos tinham titulação, né, de estrito senso, os nossos eram de uma formação diferenciada. E aí eu nunca mais deixei de estudar biomecânica, anatomia, né, e neuroanatomia, então neurofisiologia. Na época eu resumia os livros na mão, porque nós não tínhamos o que temos hoje, né? De tanto que eu gostava. E aí eu fui me interessando, aí eu virei uma profissional generalista, numa época que já tinha especialistas, né? Então a gente vive ainda hoje, e esse é um grande problema para essa ficção, porque os profissionais são especialistas e não generalistas. E as manifestações de vocês, elas são muito, elas abrem um leque muito grande. Então, para o profissional que está muito direcionado numa única linha, num único pedaço do ser humano, ele não vai conseguir entender vocês. Fica realmente muito difícil. Então, isso começa a ser um grande problema. Tem que ser um profissional que tem um outro perfil. E esse outro perfil, o generalista, não está na moda. Né? Então, historicamente, é muito complicado. Mas, bom, nessa formação, aí eu prestei um concurso público e tinha uma vaga para fisioterapeuta aqui em São José do Rio Preto, onde eu estou até hoje, para trabalhar na rede municipal. Foi um concurso feito pela Fundação Carlos Chagas na época e eu passei em primeiro lugar. Então, não tinha serviço de fisioterapia, eu ia ser a primeira do município e fui. Quando eu cheguei, assim, eu achei que eu ia encontrar uma clínica de fisioterapia, uma coisa, não era isso, era uma outra coisa diferente, mas com uma liberdade para que eu montasse, obviamente, porque eu era a primeira. Só que aí eu fui vendo aquilo aí, eu falei, não, não é isso que eu quero, eu vou fazer uma outra coisa. Aí eu pedi permissão para trabalhar na secretaria, em vez de ficar na secretaria, vincular diretamente com a Secretaria de Saúde, eu pedi permissão para desenvolver trabalhos na Secretaria de Educação, para fazer o trabalho com crianças, para observar crianças do ponto de vista da motricidade geral. E foi aí que, observando, eu vi que muitas crianças, então, eu tinha crianças de 4 a 5 anos, de 5 a 6, de 6 a 7. No total, deu assim, entre os irmãos e eles, tudo davam mais de 5.000. Eu avaliei todos. Então, a gente, já nessa avaliação, aí já tinha acontecido muita coisa, eu já tinha estudado muito, tinha entendido que ali tinha alguma coisa diferente, que essa tal da hipermobilidade, que eu não sabia que era hipermobilidade, mas eu percebi essa instabilidade nas articulações das crianças. As maneiras de sentar, a maneira de andar, o jeito como se movimentava, e assim um monte de outras coisas. Aí eu procurei uma geneticista, que foi minha orientadora na época do mestrado, ela está na Universidade de Denver, é uma das 5 maiores geneticistas do mundo, e morava no Brasil, uma brasileira, olha que orgulho. Logo depois ela acabou passando um concurso, foi embora para os Estados Unidos, mas continuou me orientando e veio para a defesa. Mas, enfim, eu procurei médicos ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, pediatras, assim por diante, para poder entender tudo isso. E nada, assim, era muito pouco, muito pampação o que a gente acrescentava. E fui até chegar na história do Beiton, que era o Beiton. Cheguei na hipermobilidade, cheguei no Beiton. O Beiton, como vocês sabem, ele é o precursor da história, né? Ele que
que ficou na história com o método de avaliação da hipermobilidade, né? Que é aqueles pontos, né, que as pessoas conhecem mais, que é a aproximação do polegar, a hiperextensão do quinto dedo, o cotovelo, o joelho e o tronco e assim por diante. Então eu vi que ele era o cara da época. Depois eu conheço, depois vem tantos outros, né, que a gente até trouxe para cá, os outros. Bom, aí eu fui atrás e comprei o livro na época, esse livro aqui, em inglês. E é uma história muito longa, não vou contar tudo, mas foi o livro. Aí eu devorei esse livro e aí eu comecei a entender hipermobilidade. E foi aí que eu desenvolvi a tese de mestrado. Aí eu consegui esse outro livro aqui, que é a Composição Corporal e Atividade Física, que foi maravilhoso também, também é americano. E depois eu fui para Ghent, depois de muitos anos, você já aconteceu. Aí eu fiz doutorado com adolescentes e depois fiz a livre-docência com todas as faixas etárias, fazendo uma compilação de tudo. Aí eu fui nesse evento que teve aqui, que tem essa produção, que eu participei, que foi na Bélgica, em 2012. Mas eu fui lá, na verdade, com a intenção de conhecer o Beighton, que era o cara, né, da época. E aí eu conheci muitas outras pessoas importantes que até hoje eu conheço e até trouxe para cá, inclusive lá da Bélgica, nessa época eu conheci o Graham, que eu já trouxe, que também é o precursor do método também mais utilizado. Eu uso os dois métodos, tanto do Beighton quanto do Graham, para avaliar, e mais outros. E lá eu conheci também a Francisca Malfé, que é a geneticista número 1, né, que publicou a nova nosologia, né, a autora número 1, que eu trouxe também para cá. Mas não conhecia o Beighton. Então, assim, o sonho era conhecer o Beighton, porque eu estava já estudando crianças e adolescentes, eu já estava dominando assim, o conhecimento, mas não achava ninguém no Brasil que se interessava. E a minha orientadora tanto foi a geneticista, mas assim, também não conhecia, foi todo mundo. Eu fui meio que só, né, no conhecimento da temática em si, não da metodologia científica. Metodologia científica eu tinha orientadora excelente. Mas eu não conhecia o Beighton. Aí eu fui atrás desse Beighton no mundo, né? Onde tinha evento eu ia. E não achava. Aí eu comecei a fuçar atrás dele. E fiquei muitos anos tentando falar com ele, consegui o e-mail dele. Aí uma vez ele respondeu assim, eu convidei ele para um evento aqui em 2013. Aí ele respondeu, não estarei, não posso ir, mas estarei em espírito. Eu quase morri, né? E foi essa história, eu fui tentando falar com ele porque eu queria chegar nele. E eu consegui. Depois de muitos anos, lentamente, né, que ele é uma pessoa muito sistemática, né? Ele já tem aí uns 80 e tantos anos, mas assim, íntegro, lúcido, trabalhando na ativa, atendendo normalmente, uma pessoa incrível. E aí eu consegui que ele me recebesse, ele me recebeu na África, quando eu fui, ele me recebeu na casa dele, e eu fiquei por lá. Quando eu cheguei, ele estava na Inglaterra e a governanta me recebeu. Eu quase morri do coração, porque daí ela mandou eu entrar. E ela falou, olha, ele pediu para você ficar à vontade na biblioteca dele. Imagine a biblioteca que o cara tem. E eu fiquei, assim eu fiquei, fui ficando lá. E depois, com ele eu discuti muita coisa e graças a Deus tenho um contato muito bom com ele. Então, assim, ele foi a pessoa que me inspirou, porque o que ele escreveu, o que ele fez, a gente tem que ter muito respeito. A história dele é maravilhosa. Pois ele escreveu um artigo direcionado para mim, um artigo científico e histórico, mas na realidade é uma narrativa mesmo. E isso vai estar no meu livro também. Então eu conheci esse cara, sabe? Ele é o cara. Na época eu fui, levei todos os casos mais complicados que eu tinha para poder discutir com ele. E assim, tem uma outra parte que eu vou contar mais adiante. Agora eu ainda não posso contar, mas a história é essa, é uma paixão mesmo. E eu fiquei falando sozinha durante 25 anos, mais ou menos, no Brasil. Mas eu ia para todos os congressos que tinha no Brasil, qualquer congresso que tinha, eu ia.
nas melhores universidades, nas mais simples. Eu fui para todas as escolas, eu fui, assim, onde eu fui de velório a batizado, eu participava falando da hipermobilidade. Então eu fui de um extremo ao outro e popularizei realmente, graças a Deus. Então, assim, o Brasil, eu acho que hoje é o país mais popularizado, não tenho dúvida, que é o mais popularizado com relação à hipermobilidade. Então, eu sempre fiquei, porque assim, o profissional ou ele fica mais na pesquisa, ou ele fica mais na prática clínica, né? Ou ele sempre faz decide alguma coisa, onde eu sempre fiz tudo junto. Então, isso me ajudou bastante, porque tanto eu gostava de estudar, como eu gostava de atender o paciente. Eu atendi, uns 25 anos, eu atendi na minha clínica gratuitamente. Depois disso que eu comecei a cobrar, né? Porque também tudo é caro, né? Você tem que se manter também, né? E consegui, né? E graças a Deus está evoluindo. Agora deu uma parada com relação à burocracia por conta de tudo que já vinha acontecendo da política e do Covid, mas vai evoluir, se Deus quiser, a gente vai ter um credenciamento de referência grande. Mas é isso, eu consegui quase tudo. Eu contei em primeira mão isso aqui hoje, isso aqui ninguém sabia essa história, tá? E aí tem isso aqui também, ó, que eu acho que é muito legal. Tem que contar, porque nós somos mortais. Faz muitos anos que eu estou acumulando as coisas e não aguento mais. Esse livro aqui foi um livro publicado na França em 2018, bem recente. A França tem uma história muito grande, tanto que eu morei na França em 87, que foi quando eu passei nesse concurso da prefeitura. Passei no concurso e fui para lá. Nem assumi, depois tem uma história muito longa sobre isso. Mas, enfim, aí saiu esse livro, e nesse livro, que foi uma grande surpresa, eu recebi na minha casa, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Esse livro, ele... Deixa eu ver se eu acho a página aqui. O Dr. Claude Ramonet, que escreveu esse livro, Ramonet, né? Mas o pessoal fala Ramonet. Ele faz da mesma época, né? Graham, o Bacon, o doutor Bubena, que é da psiquiatria, o doutor Bravo, e assim, a geração mais velha, né? E eu vou começando já nessas, porque eu tenho 61 anos, então esse pessoal tem na faixa de 80, mas a gente veio de lá, pulou para a turma dos 60, agora já tem a turma dos 40. E aí ele escreve esse livro, que foi muito legal para o Brasil. Ele fala de alguns países e ele fala que existem 12 destaques no mundo. E desses 12 destaques, 10 são médicos, uma é psicóloga, que é da França, da Sorbonne, e que eu também já trouxe aqui, a doutora Caroline. E ele fala que eu sou a referência, dentre esses 12, sou uma das referências. Então, eu colocando o Brasil em destaque no mundo. Então, é muito legal, a gente fica muito contente. E eu era sozinha, completamente só. Né? Eu ia para os eventos, ninguém fazia nem pergunta para mim, porque eles falavam, que negócio é isso? Mas por que você se interessa por isso? Né? Não, né? Ninguém vê, é o que vocês sentem, né? Tudo gente bonita, né? Com cara de saúde, né? Que dor é essa? Que fadiga é essa? Né? Tudo psicado, né? Então, foi muito difícil para mim, mas eu nunca desisti, né? Então, a gente chegou até aqui porque, assim, eu acho que vem a questão da personalidade. Eu sempre fiz tudo que eu quis na minha vida. E tudo que eu comecei, eu terminei. Então, e não foi fácil. É muito difícil, mas eu nunca desisti. Então, esse primeiro autor é o Peter Beighton, né? Que é esse cara aqui, que eu falei do livro, tá? E junto com ele, na geração dele, nesse livro, já tem o Graham aqui, tá? Que é aquele outro da Inglaterra maravilhoso, que eu estive com ele também na Universidade de Londres. E, nossa, adoro ele. Então é isso, né? Então, assim, a gente fez o que pôde para se envolver tanto com a prática clínica quanto com a pesquisa. E também, em 2012, a gente não pode deixar de falar que o movimento dos pacientes esteve presente na Bélgica, dos pacientes de vários países, e o Brasil foi representado pela Desirê, que a gente tem que tirar o chapéu, porque foi muito importante ela ter ido.
E depois ela foi em vários outros eventos, levando o nome do Brasil. Então, aí para Desirê, o nosso respeito, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito. Tanto que eu vou atrás da história, né? Fui atrás de todos da história. Todos. Eu vou contar isso mais adiante. Não hoje, né? Para não tomar o tempo aí. Mas o Brasil fez história e o Brasil vai ficar numa história mundial com bastante destaque, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Por isso tem que deixar aqui registrado e a gente vai deixar isso bonitinho, tá? Então é isso. Obrigada por você não ter desistido da gente. Se já é difícil, imagina se não tivessem pessoas como você, né? É porque eu não tinha dinheiro na história, eu não tinha, ninguém me encaminhava paciente. É uma coisa que ninguém encaminhava paciente. Eu vinha assim, como eu dava muita palestra, eu falava muito e falava nas escolas, falava em todo lugar, as pessoas me procuravam voluntariamente. Então eu atendia, e não tinha o SUS, não tinha, eu atendia na clínica, atendia de domingo a domingo, como eu atendo até hoje. Mas me deu muita experiência e deu para a gente, eu acho que deu para a gente ajudar bastante gente, né? E deu para criar vocês. Eu acho que isso aí é a coisa mais rica que a gente tem quando eu olho e vejo todos os movimentos e saber que eu comecei lá atrás tão sozinha, né? Você vê, é muito legal. E eu olho meu filho hoje com 30 anos, né? Que começou lá, né? Tava lá nem na barriga ainda. E, e ele também está na história, né? Então é uma realização. É assim, eu acho que eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Eu estou realmente muito feliz mesmo. Daqui para frente, eu acho que as coisas voam, é verdade. Bom, Tem mais alguma pergunta? então, a gente reuniu algumas perguntas, e, assim, destacou perguntando sobre instabilidade cervical, instabilidade de quadril. Se, assim, o que que pode fazer, qual que é a conduta mais adequada, se é fisioterapia, se tem algo que pode, assim, ser feito para essas pessoas que estão num quadro doloroso e estão com dificuldade de sair desse quadro. São perguntas muito boas. Olha, a instabilidade cervical, ela passa batido para a maioria dos profissionais e ela só é percebida quando ainda não foi avaliado por alguém que conheça a questão da hipermobilidade com mais detalhe, passa batido e aí a pessoa descobre num acidente. Eu já tive vários pacientes que tiveram listese. Eu tive uma criança com 5 anos de idade que teve, que eu não vou esquecer nunca, né? Nossa. E graças a Deus que a gente percebeu, porque qual é o problema? É uma luxação, né? Entre aspas, é uma luxação, é um desencaixe, só que num lugar muito nobre, né? Passa a medula ali, passam as raízes nervosas, é muito perigoso, é um escorregamento da vértebra aqui no pescoço, né? A coluna começa aqui em cima e termina lá embaixo. Mas essa parte aqui, ela é muito instável, né? Então isso aqui é muito risco. Eu já atendi muitos casos, muitos que eu digo assim, vários casos, mas eu não esqueci nenhum, porque todos são de muita responsabilidade e muito risco. Teve um, inclusive, que é filho de uma fisioterapeuta, uma colega de profissão, brincando no sofá, com 15 anos de idade, brincando com o irmão no sofá, e aí a história é longa, mas uma brincadeira tonta que acontece com qualquer adolescente, e ele teve uma listese. Então, que para quem não sabe, isso daí é complicado, porque pega estrutura nobre, pode dar uma lesão, pode dar uma sequela de paralisia, inclusive, no braço, ou até mais do que isso. Graças a Deus, todos os casos que a gente pôde acompanhar, deu para ir tudo bem, tá? Mas, assim, o importante na hipermobilidade é que os pacientes saibam o que é que eles têm e como que ele se caracteriza. Por exemplo, se ele tem na cervical, ele tem que saber. Se ele tem na lombar, porque o profissional, quando avalia um paciente desse, ele carrega toda a responsabilidade técnica e jurídica junto. Porque se acontecer alguma coisa com esse paciente, ele não sabia, ninguém falou, tinha que ter falado. Tem que ensinar para o paciente quais são os riscos. Ele tem que saber o certo e errado, porque não tem volta o erro para o hipermóvel. Eu já falei isso outro dia, que assim, o cenário que a gente enfrenta hoje é de uma população adulta com processos degenerativos, ou seja, as articulações deformadas, né, entre aspas, mas é bem isso, os tendões, os ligamentos, as faces, as estruturas danificadas pelo uso incorreto,
ou pela maneira de conduzir incorreta, mas principalmente por desconhecimento do paciente e da família. O paciente e a família não tem que ter essa responsabilidade. A responsabilidade é do profissional de saúde que está acompanhando. É do profissional de saúde que está orientando. Entendeu? E tem que acompanhar também a evolução científica. Por exemplo, pacientes que foram avaliados até 2017, ele tinha um diagnóstico um pouco diferente. As coisas mudaram. E assim, graças a Deus que muda. Então, a ciência vai se aperfeiçoando, né? E vão saindo novas classificações e novos critérios diagnósticos. E essas pessoas precisam ser orientadas. E se uma pessoa é bem orientada, ela está protegida. Porque, assim, boa parte do que ela vai sentindo depois é potencializado também pelos danos. Quando a pessoa não tem os danos estruturais, anatomicamente falando e biomecanicamente falando, o sofrimento é bem menor. Ou até nem tem. Tá? Pra vocês terem uma ideia, porque assim, como a gente atende muito, né, quase 40 anos que eu trabalho, eu já atendi muita criança que hoje, e adolescente que hoje é, né, adulto. E estão muito bem, obrigado. E tem gente que precisa ser conduzido. O paciente precisa ser conscientizado, capacitado, e ele precisa não abandonar o tratamento. Ele não pode porque ele tem um defeito genético, ele nasceu com aquele defeito. Ele vai morrer com aquele defeito. Ele pode não morrer por conta daquele defeito, mas ele vai carregar, ele tem que ter conhecimento dos danos, para ele se proteger. E ele ter esse conhecimento, é muito importante que o paciente tenha o conhecimento, porque daí é menos grave que você se depare com profissionais que desconheçam. Primeiro, quando o paciente tem já tem um conhecimento um pouco mais familiarizado com o problema, diante do profissional, ele contribui. Mesmo que às vezes o profissional seja arredio, prepotente, não tenha a humildade de reconhecer que ele não tem o conhecimento e que não tem nenhum problema. A gente não tem que dominar tudo, gente. Pelo amor de Deus, está muito correto que ela acontece. Vai lá no profissional e não sabe, e daí? Ele não tem que saber tudo. Mas se ele tiver a humildade de reconhecer que diante dele tem um paciente que tem o que ele não conhece, ou ele assume, ou ele encaminha, ou ele ouve o paciente, né? Mas hoje a realidade que a gente tem, principalmente no Brasil, é que o paciente tem o que contar para o profissional de saúde. Olha, eu tenho isso, funciona assim. Ele tem já um pouco de conhecimento. Porém, o paciente não pode ser prepotente também, né? Tem que ter uma certa humildade também para fazer isso, porque essa história é meio complicada, né? Das vaidades, o fogo da vaidade, né? Mas, enfim, assim, a listese, o grande segredo desse escorregamento, que acontece tanto na cervical quanto na lombosacral, é uma coisa assim, tem que ter exames complementares bem feitos, né? Tem que ser analisado, o exame tem que ser analisado, o paciente muito bem analisado, e as interferências, as assistências, as metodologias são de muito risco. Por isso tem que tomar muito cuidado com manipulação de paciente hipermóvel. Muito cuidado, porque eles são diferentes. E é uma caixinha de surpresa quando o profissional não conhece profundamente. É uma caixinha de surpresa. Às vezes o trauma acontece na frente do profissional ali. E assim, é duro ter que falar isso, mas leiam. O que eu estou falando está na literatura, entendeu? Então, o grande segredo é avaliar o paciente para saber como conduzir. Né, os cuidados ergonômicos, os cuidados posturais, as orientações para os familiares, as orientações no esporte, as orientações na atividade profissional, né? Então, recreativa, né? Desde pequenininho, o que pode brincar, o que não pode brincar, os pais precisam estarem orientados, tem que fazer a gestão da família, não é do paciente, é da família, porque é uma doença na família, né? Então, essa é a verdade. A gente vai fazer o quê? Eu prefiro falar a verdade e tá lá, é só ler, só procurar, né? O quadril. A luxação de quadril, que é muito frequente, quadril e ombro, né? O ombro é a maior expressão humana, mas a gente luxar o ombro também. O quadril é o centro da postura, né? Então, o cuidado com o quadril não é a questão de cuidar do quadril, é sempre do paciente como um todo, tá? Não tenha dúvida nenhuma que quando o paciente tem o quadril
vou usar uma terminologia bem assim, desalinhado, né? Fora do prumo, porque é isso, né? Ele tem desequilíbrios de cadeias musculares que precisam ser identificados e trabalhados. Que não é o pedaço que vai ser tratado, não é o quadril dele que vai ser atendido. Muitas vezes você nem precisa do quadril para poder melhorar esse quadril, entendeu? Mas assim, eu estou falando de uma forma muito geral, né? Isso daí tem que avaliar. Mas os cuidados nos hábitos. O que precisa é assim, o que precisa é o ideal, e o ideal para vocês não é muito fácil, mas a verdade tem que ser dita. Cada paciente tem um desenho. Se vocês estão nos grupos, vocês estão vendo isso. As diferenças são muitas. Tem algumas coisas que passam, né, numa interface em comum. Mas, assim, na periferia, as nuances são muitas, né? Você vê, cada paciente tem um jeitinho, até na mesma família, né? A gente sempre fala isso, olha para a família. Na família você tem um assim, outro assado, com o mesmo problema, né? Ou às vezes tem um mega lá hipermóvel, ou nem é hipermóvel, mas tem outros problemas associados com a hipermobilidade dos tecidos, das vísceras, né? Que vão desde os órgãos, né? Os vasos, que nem sempre os vasos, né? São só acometidos na síndrome de lesão vascular. Hoje a gente está atendendo muito caso, depois que veio a nova nosologia, de pacientes que nem está na síndrome de lesão vascular e nem está na síndrome de lesão hipermóvel, que é mais comum. Então, isso daí provavelmente vai ficar como mais uma variável dentre as síndromes de Ehlers-Danlos. E a gente tem que lidar com essas dificuldades. Você não tem um desenho tão bonitinho, não tem uma receita de bolo, entendeu? Mas, assim, são cuidados do conhecimento. Então, por isso que, assim, a questão do remédio, o remédio você tem que chegar nele às vezes, mas na maioria das vezes não é ele, tá? É uma evolução muito forte para o paciente desencadear com todos aqueles problemas, e é histórico, né? Eu já falei bastante disso aí nas lives, tem bastante live, tem bastante vídeo sobre isso, que a gente fala um pouco sobre, com mais detalhamento disso, né? Mas é conhecer o desenho que o paciente tem e trabalhar em cima desse desenho para que ele tenha compreensão do problema dele, para que ele possa fazer a gestão. Ele, se for criança, adolescente, a família fazendo junto. Tá? Uhum. Aí eu acho que para finalizar, você poderia falar assim algumas orientações mais gerais, por mais que seja difícil, a gente sabe que cada sediano é um. Tem assim algumas orientações que a gente possa seguir para evitar esse tipo de lesão e para a gente saber se proteger melhor. O grande segredo é cuidar do corpo. Por tudo que vocês fizerem, nada vai substituir a reeducação dos hábitos posturais, o equilíbrio das cadeias musculares em função dos desequilíbrios que cada um tem. Então, é através dos cuidados com o corpo. Cuidado com a alimentação, porque a maioria tem problema gastrointestinal. Então, não dá para comer o que todo mundo come. Não dá para fazer a mesma atividade física que todo mundo faz. E não dá para ficar um indicando remedinho para o outro. Tomar muito cuidado com isso. Eu tenho muita dó, porque assim, a questão da dor é muito triste, porque quando você atende criança e vê a verdade na criança, que a criança é muito verdadeira, né? Aí você vê, meu Deus, essa dor existe, ela é terrível mesmo. Então você vê quando vê a criança, né, com aquela propriedade, aquela convicção, falando da dor, sentindo a dor e a família sofrendo, você vê que realmente essa dor que vem do além, é assim, a dor, ela tem a dor que vem do além, que é aquele surto que começa desde criança, que depois você pode ter na adolescência, pode ter de vez em quando você tem um surto. Tem gente que tem um período e nunca mais tem. Mas tem a dor que vem pelos processos degenerativos. A pessoa vai degenerando o quadril, vai desgastando o quadril, vai desgastando o joelho, a coluna, as articulações tempomandibulares, assim por diante. Então, ela tem dor também, como qualquer outro indivíduo tem. Tá? Ela tem um processo degenerativo, ela tem um atrito, ela tem um processo inflamatório, ela tem um trauma. Tá?
Que foi por conta da hipermobilidade pelo mau uso do corpo. Não é por causa da hipermobilidade, pelo mau uso do corpo em função da hipermobilidade, mas que poderia não ter acontecido se tivesse tudo dado certo, se fosse bonitinho desde que nasceu, né? E essa questão, assim, das pessoas serem preparadas desde criança. O grande segredo, né, é que a criança seja conduzida. Quando a criança recebe o atendimento, os pais são sensibilizados, mesmo que eles desapareçam, já vai salvar bastante aquela criança para ter uma vida adulta mais digna. Diferente das pessoas sequeladas de hoje, muito diferente. Tá? Então, a precocidade do diagnóstico, da avaliação, da orientação, da gestão é o grande segredo. É o mais cedo que puder. Sempre é tempo, mesmo o idoso sempre é tempo, lógico que é. Mas o grande segredo é saber trabalhar com o seu corpo desde bebê. Tá? A mãe lidar com isso e reconhecer. E para isso a gente precisa dos pediatras, né? Dos rebiatras, né? E é muito triste, né? Você vê reumatologista, ortopedista falando, quantos falam, não, isso aí não é nada, não, deixa assim, não, né? E aí vem a deformidade, que fica para a vida, né? Vem o pé chato que fica para a vida, o quadril que roda para a vida, né? E as deformidades que as pessoas tanto sofrem, né? E vem a fadiga, e aí vem uma sequência de coisas que elas até existem no começo, mas elas vão amenizando à medida que a maturidade dos tecidos vão acontecendo. Com vocês é diferente, vai acontecendo a maturidade, se vocês crescem com falta de orientação, vocês entram num processo difícil de sair, porque você entra num ciclo de deformidades, de desgastes. Estou falando físico e orgânico, não estou nem falando do emocional, tá? Nem estou falando do emocional, que aí é um acúmulo de coisas. Mas o fato, assim, é que vocês são aparentemente saudáveis, esse é um problema, né? Você olha para a pessoa, você consegue ver saúde, né? Eu demorei para entender isso no começo, né? A maioria é bonito, né? A pele geralmente é bonita, é um ou outro que às vezes tem problema com a pele, que pode ter o extremo também. A pele machuca muito, tem muita espinha, né? Muitas marcas, mas a maioria tem uma pele bonita, sedosa, é macio, né? Diferente. Nossa, você consegue até fazer movimentos bacanas, que todo mundo morre de inveja, né? Então, isso é no mundo. Eu sempre falo isso, gente, isso não está acontecendo no Brasil. No mundo é assim. A literatura científica é clara, os nossos colegas que trabalham com isso em outros países têm a mesma história, tá? Então, vocês são irmãos no mundo, tá? Assim, mas eu tenho muito carinho. Eu fiz tudo que eu pude, vou continuar fazendo, né? A gente já evoluiu bastante, você vê, hoje a gente tem todos esses grupos, tem esses debates, tem os congressos, né, internacionais, os congressos mundiais, que começou em 2012, gente. O congresso que a gente foi, o primeiro evento que a gente foi grande, foi em 2012. Então é muito recente, né? Eu morro de dó, assim, se a gente pudesse fazer diferente, né? Se pudesse fazer mais um pouco, mas é isso, tá? Mas assim, que vocês sejam muito persistentes nos grupos, parabéns pelos grupos, parabéns pela persistência, parabéns por... Eu vejo vocês dando a mão um pelo outro ali, né? No grupo, né? Um dando a mão pro outro, é muito bonitinho, né? E às vezes tem briga também, né? Eu fico sabendo que às vezes tem umas brigas. Normal, lógico que é gente, né? E que bom que tem as brigas, né? Mas vocês precisam dar as mãos, tá? Com todas as pessoas do começo da história até as que entrarem agora, amanhã e sempre. Que é muito importante a união de vocês, tá? Doutora Nuzeli, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Obrigada pela sua perseverança, pela sua dedicação. Se não fossem profissionais como você, eu nem sei onde que estaríamos nós. Não, Muito eu obrigada. agradeço e eu que agradeço vocês. Parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa, parabéns por todo mundo que está aí ouvindo, viu, gente? Muito bonitinho, viu? Eu conheço um monte de gente, muito legal. E que eu não conheço também, um beijo no coração, tá? Nós estamos todos juntos. Vocês não estão sozinhos, né? Hoje já tem bastante gente já falando, já melhorou demais, né? Melhorou, assim, não melhorou demais, mas melhorou bastante, né? Se a gente
ouvir a história, né, de quem está fazendo isso lá. Você vê o Dr. Bacon, o Graham, o Bubena, o Bravo. Então, esse pessoal está aí há 60 anos fazendo isso. Tem noção? 60 anos. Eu estou há quase 40, mas 60. Então, e também não é muito tempo, né? Se você olhar a história das doenças, não é. Agora, o que deu mal é que a de vocês dá um pouco mais de trabalho. Mas vocês podem ter uma vida digna, tá? O que precisa achar é o norte, tá? Tá Muito bom? obrigada, doutora. Obrigada por vocês. Beijo.